Olá, meus amigos! Olá, minhas amigas! Eu sou o professor Rodrigo Bezerra e coordenador, professor de língua portuguesa e coordenador do Complexo de Ensino Renato Saraiva, do SERS Curso Online. E eu estou aqui hoje para falar de um concurso muito especial que está na praça, que é o concurso do ATA, que nós conhecemos por ATA, Assistente Técnico Administrativo, ligado ao Ministério da Fazenda. Gente, um concurso maravilhoso, muito grande, 1.026 vagas, edital na praça, edital fresquinho na praça, salário em torno de R$ 3.050. Então, assim, é uma grande oportunidade, tá, gente? É uma grande oportunidade. Período de inscrição vai do dia 3 até o dia 16 de fevereiro, portanto, hoje eu estou gravando esse vídeo no dia 30 de janeiro, o edital saiu ontem, no dia 29, hoje é dia 30 de janeiro de 2014. Preste atenção para você não perder esse período de inscrição. R$ 62,00, dá para todo mundo fazer, dá para muito concurseiro que está aqui, quer passar no concurso público, quer iniciar a vida no concurso público. É uma excelente oportunidade, mas você vai ter pela frente nada mais, nada menos do que a banca da ESAF. Né? É uma banca famosa pelas provas, é uma banca que com certeza, embora a prova seja de nível médio, ela deve vir uma prova bastante acochada em virtude da grande quantidade de vagas que nós temos. E quanto maior, eu sempre costumo dizer, quanto maior o número de vagas, mais pessoas vão se inscrever e mais a prova vai ficar, digamos assim, acochada, vai ficar um pouco complicada, tá? Eu trouxe hoje aqui nesse vídeo para você, eu não quero tomar muito o seu tempo, mas eu trouxe aqui uma análise do edital. Eu tive a preocupação de ligar para os nossos professores, que fazem parte aqui do Complexo de Ensino Renato Saraiva e estão escalados para o curso de resolução de questões para o ATA, e eles me passaram informações a respeito de cada disciplina, aquilo em que eles apostam que vai estar na prova, aquilo que vai certamente cair na sua prova. Então, ó, assista esse vídeo, compartilha aí no Facebook, tá? Curta nosso canal no YouTube para você ver outros vídeos. E eu quero que você me acompanhe agora durante essa explicação rápida sobre as disciplinas do edital. Então vamos junto comigo. Primeira disciplina que você vai enfrentar pela frente, e aí eu quero logo dizer a você que de cara que é uma das grandes armas da ESAF, é a disciplina de língua portuguesa. Tá? Volta aqui, por favor, vamos lá para o nosso slide aqui. Olha só, nós temos um edital que é padrão da ESAF. Tá? Sempre a ESAF libera esse tipo de edital, sempre para português. Qual professor? Aqui são as armas. Eu liguei para o professor Edivaldo Ferreira, que é um especialista, amigo meu, companheiro de trabalho, especialista em provas da ESAF, e ele disse: Rodrigo, com certeza, nós vamos ter questões aqui. Ó, volta para cá. Vejam só, nós vamos ter uma questão, a ESAF vai bater bem em compreensão e interpretação de textos. Tá? Provavelmente vocês vão ter uma prova em que ela vai ter um texto, uma questão de interpretação e uma questão sobre a construção do texto. Sempre a ESAF trabalha assim. Tá? A ESAF não costuma ter aquelas questões batidas, como as questões da FCC, da Fundação Carlos Chagas, como uma questão exclusiva de concordância ou uma questão exclusiva de regência. Pode acontecer, mas não é padrão ESAF. A ESAF costuma fazer aquela prova em que ela vai dizer, ó, acerca das estruturas linguísticas do texto acima, julgue o item correto. Pronto. E aí ela vai sair fazendo várias perguntas a respeito do texto. É uma prova, eu adianto logo a você, a prova de português vai ser uma prova muito cansativa, provavelmente para você que vai submeter esse concurso. Então vem cá, deve acontecer, com certeza, perguntas sobre emprego do acento grave, que é a crase, com certeza perguntas sobre sintaxe da oração e do período, o professor Edivaldo me garantiu isso. Indiscutivelmente uma questão de pontuação. É um dos poucos assuntos sobre o qual a ESAF faz questão exclusiva. Ela monta uma questão só para pontuação. Tá? Volta para cá. Provavelmente uma questão sobre regência, e aí, obviamente, eles vão cobrar isso aqui de vocês. Ó, Manual de Redação da Presidência da República sobre a elaboração de documentos oficiais. Provavelmente uma questão, talvez duas questões, envolvendo o manual de redação da Presidência da República. Eu posso falar, inclusive, pela minha experiência como professor também da ESAF, provavelmente eles vão fazer perguntas sobre a questão de emprego de pronome
e sobre a formatação do texto. Então pega o manual, uma leitura rápida, com certeza vocês vão resolver o problema de vocês. Agora, eu sugiro que pratiquem. Pratiquem para vocês não chegarem à prova de português e tomarem um susto. Principalmente se você está fazendo concurso pela primeira vez e vai encarar a ESAF de imediato. Então, treinem, peguem provas para vocês se acostumarem com o estilo da ESAF, ok? Volta para cá. Veja, a segunda disciplina que nós temos é matemática e raciocínio lógico. Eu tive a preocupação de ligar para o professor Jairo Teixeira, que é outro mestre experiente em concursos da área fiscal. Então, quem trabalha com área fiscal trabalha muito com a banca da ESAF. E ele me disse, Rodrigo, provavelmente, veja, português nós vamos ter 20 questões. Matemática e raciocínio lógico vão ser 10 questões, tá? 10 questões. O que é que com certeza ele disse, Rodrigo, vai cair? Vem cá comigo, ó. Então, certamente, há uma perguntinha sobre MDC e MMC, a pergunta básica, disse-me ele. Com certeza vão bater aqui razões e proporções, tá, gente? Com certeza. E divisão proporcional. São sempre conteúdos batidos. Depois, perguntas sobre regra de 3 simples ou composta e, obviamente, porcentagem, tá? Sempre há questões na ESAF envolvendo porcentagem. E, terminando aqui, ele disse, ó, teoria dos conjuntos é outra parte da matemática que sempre acontece. Notadamente, ele me fala, o professor Jairo me disse, olha, Rodrigo, avisa para os alunos lá que com certeza acontecerão problemas, situações em que eles vão precisar da questão da teoria dos conjuntos. Em raciocínio lógico, olhem para cá, a ESAF é mestra, tá, gente, em provas de raciocínio lógico. Então, ó, ter muito cuidado com essa parte inicial aqui da questão de estruturas lógicas, lógica de argumentação, sempre tem alguma coisa a respeito disso. Analogias, inferências, deduções e conclusões, que, diga-se passagem, eu falo disso aqui quando eu dou aula, inclusive, na parte de português. Porque em português nós também trabalhamos com essa parte de inferências, com deduções, com conclusões lógicas a partir de um dado problema, tá bom? Volta para cá. Ter cuidado com essa história de tabelas verdade, ele disse também que é sempre um ponto bastante cobrado, ok? Vamos lá agora. Próximo, conhecimentos de informática. Nos conhecimentos de informática, nós vamos ter a professora Emanuele Gouveia, que é professora experiente em concursos públicos já, tá? É servidora pública, trabalha com isso e ministra cursos aqui no SERES, na parte de informática. E ela me disse, Rodrigo, com certeza nós vamos ter perguntas sobre o seguinte, vem cá, volta aqui comigo, olha só. 10 questõezinhas de informática, nós vamos ter o ponto 3, ela disse, sempre um ponto batido, conceitos básicos de armazenamento de dados, tá? Depois, o ponto 6 aqui, que é o ponto sobre conceito de computação em nuvem. Ela disse, Rodrigo, olha, está muito em moda, está muito em voga essa história de armazenamento em nuvens. Então, provavelmente alguma pergunta sobre isso aqui. Volta para cá. Depois, gente, 2 assuntos que indiscutivelmente são assuntos da prática, do dia a dia. Conceitos e modos de utilização de aplicativos para edição de textos, planilhas e apresentações. Então, portanto, editores de texto e elaboradores de planilha, notadamente o Excel, e conceitos e modos de utilização de ferramentas e aplicativos de navegação na internet. Sempre esses pontos são muito cobrados, porque tem a ver com o dia a dia, ok? Continuemos aqui. Depois nós vamos ter atualidades. Nós ligamos para o professor Reginaldo Veras, olha só comigo aqui, que é um professor de Brasília, professor do SESC Curso Online, professor muito experiente em atualidades, é formado em Geografia, em História, e ele me disse, Rodrigo, hoje, atualidades, e eu até digo isso para vocês, quem é concurseiro, quem é concurseiro, deve ser uma pessoa sempre antenada com a nossa realidade e com os fatos da realidade. Então ele disse que alguém que lê bastante, alguém que sempre está lendo um bom jornal, um periódico, e toma conhecimento dos fatos que estão acontecendo não só no Brasil, mas na esfera mundial, internacional, ele disse que não precisava se preocupar tanto com a questão da atualidade, mas que ele aposta que certamente
haverá perguntas sobre esses tópicos aqui, ó. Vê só, dá uma olhadinha comigo aqui. Então, ó, tópico 2.1, tá? Que diz respeito aqui a movimentos sociais na era da internet. Basta dizer a vocês que nós passamos por um momento aqui no Brasil há poucos meses, né, de grande efervescência de movimentos, de protestos, todos organizados pela internet. Então, ponto 2.1, volta para cá. Depois, esse ponto aqui, a questão da legalização, o debate sobre legalização das drogas. Nós tivemos há pouco o Uruguai, né, falando sobre isso, legalizando a questão do uso da maconha. Então, provavelmente, algum debate ou alguma pergunta sobre isso, tá? E sempre ele disse, volta para cá, sempre ele me disse o seguinte, Rodrigo, essa história que envolve tudo que for envolver responsabilidade social, tá? É sempre algo muito batido, tá? Então aqui, ó, esse ponto aqui, tá? De poder econômico e responsabilidade social, norma brasileira de diretrizes sobre responsabilidade social, ele disse sempre perguntam alguma coisa e sobre desenvolvimento sustentável, tá bom? Então, ó, atualidades, tranquilidade, em paz, tá? Agora, sempre percebendo que se você é alguém que está antenado com a realidade, com os fatos, não tem com que se preocupar tanto. Mas, ó, assista aí as aulas do professor Reginaldo Veras, que com certeza ele vai dar todas as dicas para vocês, tá bom? Vejam só, gente, aí a gente sai da parte de conhecimentos básicos, digamos, os essenciais, e nós vamos entrar nos conhecimentos, tá, específicos para você do seu concurso. Então, vem cá, olha só. Ligamos aqui, gestão de pessoas do atendimento ao público, professor Reginaldo Veras, aliás, professor Rodrigo Barbati, nosso xará. E ele disse, olha, Rodrigo, nessa parte de atendimento, o candidato precisa estar muito atento a este decreto, tá? Que é o decreto 6932, precisa ter muito. É um decreto pequeno, é um decreto de 20 artigos que fala sobre essa carta de serviços ao cidadão. E ele disse que essa lei aqui, a 12.527, que é uma lei de 2011, já do governo Dilma, que é uma lei de 47 artigos, que é a lei de acesso à informação. Então ele disse que provavelmente nós vamos ter 5 questões em que elas vão provavelmente bater bastante, tanto nesse decreto quanto nessa lei da informação. E depois esses pontos aqui, aprendizagem, comportamentos organizacionais, comunicação eficaz, né? Esse ponto 7 aqui, formação e desenvolvimento de equipes, são pontos, né, que ele até disse, olha, Rodrigo, uma pessoa que tem uma boa leitura, uma boa noção de vida, se cair alguma pergunta sobre isso, a pessoa facilmente consegue responder. Mas ele avisou que tenham cuidado com o decreto e com essa lei de informação. Você precisa ler, precisa estudar, né, ver os pontos principais para você não cair em alguma questão dessas duas leis, tá bom? Aliás, de um decreto e da lei 12.527. Continuando aqui, olha só, ética. Conversei com o professor João Paulo, tá? Professor da Bahia. E o professor João Paulo me disse, olha, Rodrigo, geralmente as perguntas de ética, elas não trazem... Corta comigo aqui, por favor. Ó, as perguntas de ética não trazem grandes problemas. E ele disse que uma pessoa que tem um pouco de noção, né, daquilo que seja correto, daquilo que seja certo, ela vai conseguir provavelmente acertar as questões de ética. Mas ele me avisou o seguinte, olha só, volta para cá. É preciso ter cuidado, tá, com esse decreto, tá, que é o decreto 1171 de 94, que é o Código de Ética Profissional do Servidor Público e Civil do Poder Executivo Federal, tá bom? Então tem cuidado com isso, porque certamente existirão perguntas sobre isso, mas ele disse que vocês ficassem tranquilos, que certamente se você tem boa noção, né, como eu disse, do certo e do errado, você vai acertar as questões envolvendo ética, tá bom? Gente, chegamos então à disciplina que preocupa, peso 2, tá? E aqui tem muita coisa, tá? Que é essa disciplina de administração pública brasileira. Eu tive a preocupação de ligar para o professor Sandro Bernardes, que é de Brasília, tá? E professor Leonardo Albernaz, ambos, tanto o professor Sandro quanto o professor Leonardo, são professores hoje que trabalham dentro do Tribunal de Contas da União e são professores aqui do SERES e professores de vocês na disciplina da administração pública. E eles disseram, Rodrigo, aqui tem muita coisa. Então é preciso, provavelmente, vocês vão ter
né, ter muito cuidado para não errar as questões envolvendo a parte de administração pública. O professor Sandro me disse o seguinte, corta para cá, ó, certamente acontecerão ou acontecerá perguntas sobre princípios da administração pública. Sempre, ele disse, Rodrigo, é um ponto certo. Outro ponto também bastante batido, tá, diz respeito à questão dos poderes do Estado. Notadamente, essa questão da divisão dos poderes. Então, vale a pena você dar uma olhada, inclusive, na própria Constituição. Porque provavelmente eles, Rodrigo, devem perguntar alguma coisa com base na distribuição dos poderes centrada na Constituição Federal. Outro ponto, volta para cá. Certamente ele disse alguma pergunta sobre controle interno e externo da administração pública e provavelmente processo administrativo em âmbito federal, tá? Então, certamente alguma pergunta, ele disse, sobre esses pontos nós vamos ter. Tenham cuidado, ele disse, ó, tem que ter cuidado com... Existe esse decreto, é um decreto grande, esse decreto 200/67, que é um decreto que fala sobre organização da administração pública, um decreto antigo, velho, da época de Castelo Branco, com muitos artigos revogados, mas ele diz, é possível também que haja alguma pergunta sendo retirada desse decreto. Tá bom, gente? E por fim, olha só, por fim nós temos regime jurídico dos agentes públicos. Tive a preocupação de ligar para o professor João Paulo, tá? É inadmissível que você vá para uma administração pública se você não sabe quais são os seus direitos. Então, vocês têm que ter muito cuidado com isso aqui. Tá? Ele disse, ó, Rodrigo, sempre batem muito. Vocês vão encontrar 5 questões. E aí nós temos o seguinte, vem cá, volta para cá. Certamente, tá? As normas pertinentes, constitucionais pertinentes aos servidores públicos, é um ponto com muita possibilidade de indagação. Ponto 2, direitos, deveres e proibições do servidor público e seu regime disciplinar. E aí um detalhe, tá? Certamente vamos ter uma pergunta sobre seguridade social do servidor. E aí, gente, ó, eu vou tacar aqui, ó, nosso ponto 4 aqui, seguridade social do servidor. Eu tive a preocupação de ligar para o professor Frederico Amado, que é procurador junto ao INSS, é uma pessoa mais que especialista em previdência no Brasil, é um autor de muitos livros. Ele disse, Rodrigo, com certeza nós vamos ter indagação sobre essa nova previdência para o servidor público. Então, ó, não perca a aula do professor Frederico Amado, porque certamente ele vai dar a questão do seu concurso, tá bom? Então, gente, é isso aqui, esses pontos são fundamentais para vocês, tá? No mais agora é estudar, é dar o sprint final agora, é correr, não dormir pouco, a verdade é essa, você precisa dormir pouco, estudar bastante. Há grande chance de você ser aprovado, há muitas vagas, indiscutivelmente, muitas vagas. Não é um concurso ruim, não é concurso ruim, muito pelo contrário, é um excelente concurso. E olha só, o que nós vamos desejar para você? Que você seja, obviamente, aprovado. Para isso, eu quero que você conte conosco. Nós temos um curso especial de resolução de questões da banca da ESAF para você que está se preparando para esse concurso. Entre aí no nosso site www.ceres.com.br e acesse esse curso, gente. Um curso especial com professores todos experientes em concurso. Todos os professores são agentes públicos, exercem cargos públicos e têm experiência demais para falar para vocês, tá bom? E aí um último pedido para vocês, ó, compartilhe esse vídeo aí no Facebook, tá? Envia para um amigo, compartilhe na sua rede e curta o nosso canal no YouTube, canal do Ceres, porque você frequentemente vai receber análises de editais para turbinar, para melhorar a sua preparação, tá bom? Gente, um grande abraço, fique com Deus e, ó, excelente concurso! E, com certeza, contem sempre conosco para a sua aprovação. Um grande abraço.